Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Você permanecerá conosco, meu caro ouvinte, auxiliando-nos, contribuindo com a Rádio Rio de Janeiro, para que este programa permaneça no ar. Você que ainda não faz parte do Clube da Fraternidade, procure saber como possa ser útil para que todos os programas da rádio cheguem até você com qualidade, com amor, com carinho. Estamos realizando a divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E no programa Obras de Pedro de Camargo, estamos usando o livro Em Torno do Mestre, que você já sabe, o próprio autor é Pedro de Camargo e é editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo Impressão de Viagem. Vamos nessa viagem junto com Pedro de Camargo, meu caro ouvinte. Ele se diz que se encontra a bordo do Cap Arcona, o maior e o mais aparatoso transatlântico que tem singrado pelas águas brasileiras, depois do Atlantique, recentemente inaugurado. Na verdade, estas embarcações estavam ativas no início das primeiras décadas do século passado, mas vale a pena conferir as impressões de viagem de Pedro de Camargo. Vamos junto com ele. Verdadeira cidade flutuante, onde o conforto, a suntuosidade e o luxo se sucedem num ritmo maravilhoso. Então imagine a envergadura desse transatlântico. Sala de refeição ampla e ricamente ornamentada. Bar esplêndido. Hall magnífico. Salão de baile decorado com requintada arte e fino gosto. Confortáveis apartamentos. Ótimos camarotes. Biblioteca. Gabinete de leitura. Cabeleireiro para homens e mulheres. Farmácia. Consultório médico. Estufas engalanadas de lindas flores. Piscina de natação. Campo de tênis e de futebol. Enfim, conjunto admirável, quase fantástico, que deslumbra e arrebata os sentidos. Então, meu caro ouvinte, você está junto com o Pedro de Camargo dentro desse transatlântico com toda essa estrutura para ser desfrutada. E ele afirma que tudo isso deslumbra e arrebata os sentidos. Ele está falando das sensações físicas, das emoções. Depois, dando asas ao pensamento, vi-me em alto mar, entre as duas imensidades que lembram o infinito. Agora Pedro de Camargo vai nos trazer a sua veia poética, porque ele está em alto mar, ou seja, para todos os lados não se configura terra firme. O oceano sem praias e o espaço sem horizontes. São duas imensidades e somente um coração sensível vai se sentir arrebatado. À noite, considerei demoradamente o céu estrelado, os planetas em profusão, os milhões de sóis esmaltando o azul do firmamento. É muito belo realmente o céu à noite, principalmente quando estamos afastados das luzes da cidade. As impressões das estrelas realmente são mais profundas. É o que Pedro de Camargo está sentindo nessa viagem. Espetáculo arrebatador, cuja contemplação empolga o espírito. Atravessei o continente e saltei em terra. Visitei Paris, Bruxelas, Amsterdã, Bremen, Hamburgo, Berlim, Viena, Zurique,
Lausanne, Genebra, Londres e Roma. E em seguida atravessei o Atlântico Norte, rumo dos Estados Unidos. Desembarquei em Nova York, terra dos arranha-céus, divisando logo à entrada a grande Estátua da Liberdade. Percorri Chicago, Washington, Virgínia, São Luís, Califórnia, Flórida, Alabama, Texas, Missouri, etc. País admirável, onde tudo assume proporções gigantescas. A virtude e o vício, o bem e o mal, a luz e as trevas. Então agora Pedro de Camargo vai nos trazer a perspectiva desses ambos meios de reconhecer os valores entre virtudes e vícios, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, independente do exterior. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Livro dos Espíritos, em seu capítulo 12, da perfeição moral, o subitem As virtudes e os vícios. Pergunta 893, realizada por Allan Kardec. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, que todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus, pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. E a questão 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam, e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Como ainda estáis longe da perfeição, tais exemplos vos espantam, pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Foi o que Pedro de Camargo divisou nas diversas instâncias por onde esteve. Ele viu vícios e viu virtudes. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre vós representa a exceção. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria a monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra, quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então, meu caro ouvinte, há pessoas expressando espontaneamente o bem, porque já superaram as suas condições viciosas. 895. Postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? E os espíritos respondem: o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais, que levam o mundo a considerá-lo homem de bem,
Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. E o que a doutrina espírita tem a nos dizer, meu caro ouvinte, sobre o bem e o mal? E foram palavras de Pedro de Camargo, também assinaladas por onde ele passou em sua viagem. É a pergunta 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. É assim mesmo, meu caro ouvinte, todos nós somos capazes de fazer essa distinção. 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem, quando em realidade pratica o mal? Jesus disse: Vede o que queríeis que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Veja, meu caro ouvinte, como o Livro dos Espíritos é um tratado de apresentação do entendimento dos horizontes do Evangelho. Não façais aos outros aquilo que não gostariam que vos fizesse. E com relação ao conhecimento da lei natural, Kardec também fez a pergunta 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que a decidem a investigá-la são as que melhor compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, meu caro ouvinte, essa sensibilidade de se sentir arrebatado pelas estrelas dos céus, de sentir a imensidão do mar, reconhecer a presença de Deus, é uma sensibilidade que é resultante do amadurecimento do espírito. Então, mais facilmente é possível conhecer a lei natural de Deus e também a distinção do bem e do mal, dos vícios e das virtudes. Vamos continuar abordando a impressão de viagem de Pedro de Camargo já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Produção e apresentação Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando a viagem de Pedro de Camargo pelo mundo, sua impressão de viagem dentro de um transatlântico e a sua sensibilidade para reconhecer a manifestação da presença de Deus no mundo, nas estrelas, nos céus, nas pessoas, mas também distinguir o bem do mal, o vício e da virtude, e predispor-se ao conhecimento natural de sua lei. Após me haver assim inteirado de tudo quanto existe, de notável e digno de menção, depois de me haver saturado de todas as maravilhas concebidas e executadas pela inteligência do homem, através de séculos e de milênios, e também daquelas esparsas pelas mãos pródigas da natureza, regressei ao ponto de partida,
trazendo bem vivo na mente, como numa tela cinematográfica, o conjunto de tudo quanto me foi dado ver e admirar através de minha fantasiosa jornada. Então, Pedro de Camargo se refere ao retorno do término da viagem e agora voltando para o mesmo ponto de partida. E sob o influxo de tal impressão, ponderei comigo como é misteriosamente imenso o coração humano. Então Pedro de Camargo se deparou com essa grandiosidade da vida, o coração humano, o conhecimento de si mesmo. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Depois que Allan Kardec recebeu a resposta dos espíritos quanto ao conhecimento de si mesmo, como proposta para realizar um progresso e maturidade espiritual, o próprio Kardec volta a perguntar em O Livro dos Espíritos, na questão 919A, como realizar o conhecimento de si mesmo. E então houve uma comunicação dizendo: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que feita por outrem censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde de nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas, direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquirir como a qualificaria se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na podereis ter por legítima, quando fores o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Perscrute, consequentemente, a sua consciência aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral, para exemplo do comerciante
avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daqueles. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para a conquista da felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções, que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Assinou Santo Agostinho. E Pedro de Camargo vai concluir dizendo: quem ousará medir a sua extensão ou sondar-lhe a profundidade? Grandezas, luxo, arte, ciência, prodígios mil, fama, glória, poder, domínio, prazeres, deleites, sensações e emoções multiformes, terra, mar, céu e espaço. Tudo é insuficiente, é pouco para a sua capacidade. O universo não lhe basta. Conclusão: só o amor é grande, porque só ele é capaz de satisfazer as aspirações do coração e atingir a sua plenitude. A luz que dele radia empalidece o brilho das estrelas e o esplendor dos sóis. Só o amor é grande. Deus é amor. Conclui assim Pedro de Camargo a sua viagem, reconhecendo a grandiosidade do Pai Celestial dentro de cada um de nós para conferir todo o aprimoramento que podemos realizar com o Evangelho de Jesus em nossas vidas, meu caro ouvinte. E chegou o momento de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 31 a 33. Ninguém se tornará imprevidente em administrar os seus bens materiais para termos o que é necessário, meu caro ouvinte. O que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Jesus está nos convidando a reconhecer, primeiramente, um valor muito mais importante do que a administração material, que é a administração do equilíbrio, da plenitude, das conquistas, do conhecimento de si mesmo, que nós fazemos beneficiando a evolução espiritual, o aprimoramento do espírito, o amadurecimento da individualidade espiritual. Este equilíbrio é que faz com que tenhamos acesso natural a tudo o que é necessário, desde que façamos da importância do reino de Deus e sua construção primeiramente dentro de nós, e não os excessos, e não a anestesia de consciência, as fugas e o deslumbramento das conquistas intelectuais do homem,
que não preenchem, na verdade, o vazio que adquirimos nos nossos corações quando desdenhamos essa condição de cultivar o amor e o nascimento da luz e da paz de nosso Senhor Jesus Cristo dentro de cada um de nós em nossas vidas. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.